Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Nós vamos ler o versículo 13 em diante. Se tiver alguém aí do seu lado que não tem uma Bíblia, você convida esta pessoa para ler com você a palavra de Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo de número 13. Quem achou, diga amém. As crianças, elas já estão todas liberadas para a escolinha, amém, queridos? Tá? Mateus capítulo 16, versículo 13 diz assim: E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até aí, querido, fecha a sua Bíblia, vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos nosso coração, nossa mente, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções. Entregamos ao teu cuidado, ao teu domínio, ao teu controle nessa noite. Leva-nos a um lugar de revelação, de entendimento, de convicção, Pai. Eu entrego a tua igreja nas tuas mãos. Fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir nessa noite. Leva o coração e a mente do teu povo cativa a tua presença. Fique à vontade, Senhor. Fala conosco. Flua em nosso meio, Senhor, pela tua palavra. Nós te damos liberdade. Fique à vontade, Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, querido. Uma coisa me chamou muita atenção aqui nessa passagem bíblica. É que Jesus, ele interrogou os seus discípulos a respeito do que as pessoas pensavam dele. E depois ele perguntou aos seus discípulos: e vocês? O que vocês pensam? Jesus estava preocupado com a visão que as pessoas tinham dele. Isso é um fato muito importante para nós que estamos servindo a Deus. Nós precisamos ter uma visão idêntica de Jesus, como realmente Ele é, o que Ele realmente representa para as nossas vidas. Isso precisa ser muito autêntico, porque para muita gente Jesus é como se fosse o Papai Noel, que só dá presentes. Para muita gente Jesus é só um curandeiro que cura enfermidades. E a nossa identificação em relação a Jesus, ela vai dizer muito a nosso respeito, porque nós vamos nos tornar aquilo que nós enxergamos em Cristo. A palavra cristão, ela surgiu num tempo onde as pessoas se pareciam com Jesus nas suas atitudes, na sua maneira de andar, de pensar, de falar, de agir. Então alguém olhava e identificava: esse cara é cristão. Por quê? Porque ele anda como Jesus, ele fala como Jesus, ele tem atitudes como as atitudes de Jesus. Então as pessoas eram identificadas ao cristianismo pela vida, pela sua maneira de viver. E isso é uma coisa que está extinta hoje no nosso meio. Você não consegue mais discernir um cristão. Você não consegue mais discernir um evangélico. Você pode ver no carro, no trânsito. Às vezes você encontra pessoas aborrecidas, pessoas ignorantes, pessoas mal educadas,
que até põe a cabeça para fora do vidro e fala um palavrão, ou ficam ali, né, apurrinhando você atrás ou na frente. E aí quando o carro passa, você vê o adesivo de uma igreja. E você fala, cara, esse cara é crente. Você vê lá o adesivo de um ministério, você fala, não é possível. Então hoje, dificilmente nós conseguimos identificar as pessoas pela sua maneira de viver, como um cristão. Tem até uma história que eu já contei aqui, de uma batida de um carro, e aí os caras começaram a discutir, não, você é o culpado, o outro dizia, não, você é o culpado. E aí aquela discussão virou uma briga, eles começaram a agredir um ao outro, dar murros um no outro, e de repente um escapou, e ele foi para o carro e pegou uma arma de fogo e apontou para o outro se ajoelhou e falou, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim. E aí o cara que estava com a arma não falou, você é evangélico, você é crente? Sou. Ele guardou a arma e falou, a paz do Senhor, eu também sou. É uma piada, mas na verdade isso muito faz sentido com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós não identificamos mais um cristão. Alguns lugares você identifica pela roupa, mas não identifica pelas atitudes. E aí a roupa não fala mais nada também. Não é verdade? Eu conhecia um missionário, um irmão que se dizia missionário, na verdade, de uma igreja daquelas bem rígida, que as mulheres tinham que andar com um saião pro pé e não cortava a cabeleira da suvaqueira, sabe? Bem rígida. E ele era daquelas igrejas lá, irmão, paz do Senhor. E ele vinha falar comigo, pastor Fabiano, eu tenho orado, tenho buscado a Deus, sempre espiritual, uau. E aí um dia eu, passando de carro, vi aquele irmão na rua. Eu falei, eu vou dar a paz do Senhor para ele, né? Aí, quando eu estou passando, eu vejo aquele irmão tão embaraçado, porque vinha passando uma mulher assim, com o corpo bem aparente, e aquele irmão, e ele olhava assim, ele entortava a cabeça, ele virava, ele falava, não vou chamar ele não, deixa ele, não vou dar a paz para ele não. Então às vezes, irmãos, a roupa não fala nada. Nós vemos tantos maus testemunhos que acontecem por aí, principalmente no meio da religiosidade, de pessoas que têm uma aparência de religiosidade, mas na prática de vida realmente não expressam isso. Pessoas que dentro de casa é o terror, não tem um bom testemunho, compra não paga, engana as pessoas. Tem cara que bate na mulher e depois na igreja põe a gravata e fica ali bonitinho com a Bíblia debaixo do braço, né? Então, irmãos, na verdade, o que nós precisamos ter é uma vida identificada em Cristo. Uma vida, um comportamento que diz, esse cara é cristão pelo seu comportamento de vida, não pela sua aparência, não pela roupa que ele veste, não pelo estilo que ele anda, né? Esses dias, foi só eu postar uma foto daqui da igreja, com a fumaça, que já teve gente na internet criticando. As pessoas, elas olham muito para a aparência, porque a fumaça agora é coisa do mundo. Coisa do mundo, irmão, é mentir, é enganar. Coisa do mundo é criticar, é a língua comprida, né? É a língua comprida. Essas coisas são obras da carne. Não essas coisas, quer saber, eu coloco essas coisas aqui para alegrar o jovem, para ficar um ambiente, para a gente ganhar as pessoas, né? Por um ambiente mais alegre, né? Isso aqui na verdade, é tecnologia, irmãos. E nós podemos usar a tecnologia, por que não? O que nós não podemos é nos corromper o nosso coração, corromper o nosso caráter, corromper a nossa vida com Deus. Essa é a grande diferença. Eu tenho certeza que se você for lá numa balada, vai ter fumaça, vai ter luzes, mas não vai ter a palavra que é pregada, não vai ter pessoas chorando, se rendendo, adorando, colocando o coração na presença do Pai. Então existe sim uma grande diferença da igreja e do mundo. O nosso coração precisa estar transformado. E a vida de Jesus é o exemplo a ser seguido.
pessoas lá fora encontraram em Jesus características em 3 pessoas: João Batista, Elias e Jeremias. Quem os homens dizem que eu sou? E eles disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Agora, por que é que as pessoas caracterizaram Jesus com esses homens, como por exemplo João Batista, Elias e Jeremias? E aí eu fiz um estudo bíblico para comparar a vida desses caras com a vida de Jesus, porque provavelmente a vida deles foram identificadas pelo comportamento. Por exemplo, a mensagem de João Batista, Mateus 3:1, João Batista pregava dessa forma: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Aí você vai olhar para a mensagem de Jesus, Mateus 4:17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus estava pregando a mesma mensagem. Na mensagem de João ele dizia, Mateus 3:7, ele dizia: mas vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não quereis dizer dentro de vós mesmo: temos por pai Abraão, porque vos digo que até dessa pedra Deus pode suscitar filhos de Abraão. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto é cortada e é lançada no fogo. Eu em verdade vos batizo com água na base do arrependimento, mas aquele que virá após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a mensagem de João. Agora a mensagem de Jesus, Mateus 12:33. Aqui é Jesus: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto conhece a árvore. Raça de víboras, como podereis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância o coração, disso fala a boca. O homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, e o homem mau tira coisas más do seu coração. Mateus 23:33, Jesus dizia: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus pregava igualzinho João. E quando ele estava diante do fariseu, o hipócrita, Jesus pregava para eles igual João pregava. Por isso que identificaram Jesus com João Batista. Por que identificaram Jesus com Elias? Eu fui estudar Elias para ver qual a identificação de Cristo com Elias. E em 1 17:22 diz que o Senhor ouviu a voz de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Elias orou por um menino e ele ressuscitou. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto da casa e o entregou à sua mãe, e disse ele: vês aí o teu filho, ele está vivo. Aí na vida de Jesus, Jesus fez esse milagre do mesmo jeito. Marcos 5:41, tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se colocou a andar, e tinha 12 anos, e logo foram tomados de grande espanto. Alguém olhou e falou: não, esse cara é o Elias, porque pelas histórias de Elias e pela vida de Jesus, esses caras são iguais. Agora, por que compararam Jesus com Jeremias?
Com Jeremias foi o que mais me intrigou. Porque Elias fazia milagre. João Batista tinha uma pregação dura. Mas por que com Jeremias? Aí eu encontrei a identificação de Jesus com Jeremias. Jeremias capítulo 9, versículo 1. Prover a Deus a minha cabeça, e ela se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite, e os mortos da filha do meu povo. Prover a Deus, se eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos, e entendem a língua como se fosse um arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam na malícia. Jeremias estava chorando. Os seus olhos se tornaram como rios. Por quê? Porque ele via a corrupção do seu povo, o povo que se tornou maligno, o povo que não ouvia a voz de Deus, as pessoas que não se convertiam a Deus. Então o fato da malícia do coração do povo crescer, isso tornava o coração de Jeremias em amargura, e ele chorava. Essa foi a única identificação de Jeremias com Jesus. Lucas 19, 41. A Bíblia diz que quando chegou perto da cidade, agora é Jesus, ele chorou sobre ela, dizendo: ah, Jerusalém, se tu me conhecesse, ao menos nesse dia, o que poderia trazer paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te apertarão de todos os lados, te derribarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não te deixarão, e em ti, porque não conheceste o tempo da sua visitação. Aí você vê Jesus aqui chorando sobre a cidade de Jerusalém, que não se convertia. Porque dias virão sobre ti que os teus inimigos te cercarão, por causa da sua malícia, por causa do seu pecado. A identificação que eu encontro de Jesus com Jeremias é justamente o sentimento. A identificação de Jesus com João Batista é a mensagem. A identificação de Jesus com Elias são os sinais. Mas a identificação de Jesus com Jeremias é o sentimento. Jesus se importava verdadeiramente, como Jeremias se importava verdadeiramente. Eu costumo dizer aqui na igreja que Deus só levanta profeta chorão, profeta que sente. Eu não posso pregar a palavra dura, a palavra do conserto, a palavra do confronto, se eu não sentir compaixão, se eu não sentir amor pelas pessoas que estão sendo corrigidas. Na verdade, a correção ela tem que vir com amor. O meu coração precisa amar para corrigir. Falar a verdade, não porque eu sou melhor do que os outros. Falar a verdade porque eu me importo com os outros e quero que eles saiam da vida de ignorância, saiam da vida de estupidez espiritual. Então, por sentimento, nós devemos pregar a palavra da verdade, com amor, ao ponto de chorarmos, ao ponto de nos envolvermos sentimentalmente com isso, de você perder o sono, de você não conseguir dormir direito à noite, de você sentir o peso, a dor das pessoas que não querem Deus, sentir o peso do inferno que vem sobre elas, se importar. Sabe de uma coisa, querido? Na verdade, todos eles tinham um pouquinho de Jesus. Não era Jesus que se parecia com João Batista, ou com Elias, ou com Jeremias. Porque Jesus, ele já é antes de João. Ele disse, ele virá após mim, mas ele já é antes de mim. Em João 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo, quem é o verbo que habitou entre nós e se fez carne? Jesus. Então, como Jesus é desde o início, ele é o princípio,
Esses caras eram parecidos com Jesus. Os profetas eram parecidos com Jesus. Samuel foi criado no templo desde pequeno, como Jesus. Isaac foi sacrifício no Monte Moriá, como Jesus foi sacrifício no Monte Caveira. Atos 13, 22 fala de Davi. O Senhor diz: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eliseu multiplica pão e peixe. Em 2 Reis 4:43, Jesus também multiplicou pão e peixe. Eliseu também ressuscita um homem, cura um leproso. Na verdade, todos eles tinham um pouco de Jesus. Mas a minha pergunta para você é: o que você carrega de Jesus em você? Em que você se parece com Jesus? Gálatas 2:20 diz, Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezou a afronta e se assentou à direita de Deus. Quer saber, para muita gente Jesus é só o autor, Jesus ainda não é o consumador. Porque consumar significa concluir. Concluir significa transformar. Ele tem que ser não só o autor da sua fé, ele também tem que ser o consumador da sua fé. Se a sua fé não consuma a sua vida, e se a sua vida não está consumada a vida de Cristo, a sua fé é uma fé em vão. A nossa fé não é fé de pensamento positivo. Não é fé para receber vitória, não é fé para conquistar, não é fé para prosperidade. É fé nos parâmetros de Deus, é fé nos princípios do reino, é fé na palavra de Deus. A minha fé tem que consumar em mim. O autor e o consumador da nossa fé tem que ser a vida de Jesus. A vida dele precisa consumar na minha vida. Isso me torna parecido com Jesus. Muitas pessoas estão dando desculpa das suas imperfeições, dando desculpa para os seus pecados, dizendo: Deus vai trabalhar em mim, Deus vai fazer a obra na minha vida. Mas não assistem Jesus como modelo de vida. Querem os milagres de Jesus, mas não querem a vida de Jesus. Paulo dizia frequentemente: Cristo em mim. Ele dizia: Cristo em mim. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo em mim. Cristo vive em mim. Colossenses 1:27, Paulo diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Aponta o dedo para o teu irmão do teu lado, faz ele participar do culto. Aponta o dedo e diz: Cristo em vós, Cristo em você, é a esperança, é a esperança, a esperança da glória. Não são as bênçãos de Cristo em você, não são os milagres que você procura, mas é o próprio Cristo em você. 1 Coríntios 2,16, Paulo dizia: quem conheceu a mente do Senhor? Mas nós temos a mente de Cristo. Você está entendendo, irmão? Filipenses 2,5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumiu a forma de servo.
Se você entrou para a igreja e não está espelhando a sua vida na vida de Jesus, você não entendeu ainda o significado da igreja. Ele deu uns para apóstolos, pastores, mestres, profetas, evangelistas, querendo o aperfeiçoamento do corpo, até que cheguemos à unidade da fé, até que cheguemos à estatura, à medida do varão perfeito que é Cristo. O propósito da igreja e o propósito dos 5 ministérios, do profeta, do mestre, do evangelista, do pastor, é levar as pessoas a uma identificação em Cristo, se tornar como Jesus, até que cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento e à medida e à estatura do varão perfeito que é Cristo. Hebreus 12:1 diz: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência para a carreira que nos está proposta. Aí o versículo 2 diz: como? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. A vida dele precisa ser a minha inspiração. Nós não podemos ir para a oração só porque nós precisamos de uma cura, de uma porta de emprego. Nós não podemos ir para a oração só quando nós estamos em apuros. Nós precisamos ir para a oração em busca de uma identificação em Cristo. Se parecer com Jesus, nos tornar uma referência como Jesus. O que me chamou a atenção nesse texto era que os homens viram em Jesus algo especial e identificaram ele com homens de Deus do passado. Porque homens de Deus viveram uma vida de intimidade, de integridade na presença de Deus. E um relacionamento com Deus te torna parecido com Deus. O que nos faz melhores, o que nos muda, é o nosso relacionamento com Jesus. O desejo que nós temos de buscá-lo, de estar com Ele. Nós não podemos bater o nosso cartãozinho na igreja todo domingo e ir embora para casa e nos sentir o bom samaritano, alguém que cumpriu a tarefa. Não, hoje eu cultuei a Deus, eu fui para a igreja. É muito mais do que isso, irmão. Nós somos eclésia. Somos tirados para fora. Para lá fora ser igreja. Para lá fora ser a diferença. Aqui nós nos reunimos para receber a palavra, para receber a revelação, para receber o discipulado, para receber a instrução e aplicar isso lá fora. Lá fora que nós somos igreja, começando na nossa casa. Em 2 Coríntios 3,18, Paulo diz: todos nós com o rosto descoberto refletimos como um espelho a glória do Senhor. Então somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Eu preguei isso na vigília, sexta-feira. Eu estou continuando a mensagem, eu quero falar disso ainda. Porque quando nós olhamos para Jesus e olhamos e assistimos a vida de Jesus como um espetáculo, como uma referência, como um modelo de vida, quando admiramos a vida de Jesus e enxergamos que a vida dele é um exemplo para nós, e todos os dias nós vamos para a vida de Jesus, a nossa vida passa a se tornar como a vida dele. Você passa a se parecer com ele. Então, olhando para Jesus, nós refletimos como um espelho. Pouco a pouco somos transformados de glória em glória, ou seja, uma carga de glória hoje, uma carga de glória amanhã. O importante mesmo é você estar ali,
diante do Senhor, e a tua vida vai se tornando um espelho. Como um espelho você reflete quem você tem contemplado todos os dias. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12:5, de um homem assim me gloriarei, mas não de mim mesmo. Ele está falando de Jesus. Mas não de mim mesmo me gloriarei, senão apenas nas minhas fraquezas. Como é que alguém se gloria nas fraquezas? É olhar para si, ver suas misérias, ver suas fraquezas. Eu era um viciado, não sou mais. Eu era um mentiroso, não sou mais. Eu era um adúltero, não sou mais. Eu era isso, não sou mais. E nisso eu me gloriarei. Não de mim mesmo, mas nas minhas fraquezas, porque eu fui transformado. Paulo está falando disso. Ele experimentou a cruz. Paulo experimentou o milagre da regeneração. Eu não sou mais quem eu era, isso eu posso me gloriar. Mas depois, quando foi crucificado com Cristo, que você pode experimentar o milagre da regeneração, o do perdão, o da transformação do seu caráter. Glória a Deus, porque você não é mais quem você era. Mas quando você experimenta o milagre da identificação, é quando você também paga o preço. É quando você também vai para a cruz. Paulo experimentou o milagre da identificação. Foi quando ele escreveu Gálatas 2:20. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é um processo de crescimento, é um processo de santificação, é um processo de alinhamento, porque você pode se converter a Cristo, experimentar o perdão de Deus, a graça de Deus, glória a Deus por isso, você foi regenerado, mas eu preciso também experimentar o milagre da identificação, eu tenho que me tornar como Jesus. Carregar a minha cruz, renunciar a mim mesmo, eu passo a viver uma identificação com Jesus. Paulo era um cara que não tinha ambições pessoais, por isso ele não tinha nada para zelar. Jesus também não. Às vezes você está muito preso a coisas materiais, por causa das suas ambições. Paulo não tinha mais reputação, logo ele não tinha mais que lutar para se defender. Quantas vezes você se incomoda com as pessoas que elas pensam a teu respeito, que elas falam a teu respeito. Existe uma coisa muito diferente, irmãos. A reputação não é importante quando você tem um caráter em Cristo. Não importa o que as pessoas pensam de você, contanto Deus sabe o que realmente você é. Contanto que Deus saiba quem você é. Mas nós somos assim, somos seres humanos e precisamos nos identificar com Cristo. Sair desse lugar onde ninguém pode falar mal de você, que você se ofende e você quer se defender. Paulo não possuía bens, por isso ele não tinha mais nada com que se preocupar. Paulo não tinha direitos, por isso ele não se julgava vítima da injustiça. Pessoas ofendidas vivem atrás dos seus direitos. Em Cristo Jesus você não tem mais direito de ter direito. Em Cristo Jesus nos tornamos ovelha muda, indo em direção do matadouro. Dá para entender quando ele disse: aquele que te bater na face direita, dá também a esquerda. Aquele que te pedir a capa, dá também a túnica. Se te fizerem andar uma milha, anda logo duas.
Quer saber? A unção de Deus não está na primeira milha. A unção está na segunda milha. É o que você faz como sacrifício. É o que você faz voluntariamente como sacrifício. É lá que está a identificação da cruz com a vida de Jesus. Porque fazer o que te pedem, isso não é um problema. Eu quero ver você ir além. Paulo era um cara morto, vivo, morto. Quem poderia matá-lo se ele já estava morto? Ele era o menor dos menores. Ninguém poderia humilhá-lo. Paulo se parecia com Jesus. Por isso ele dizia: sede os meus imitadores. Filipenses 4:9, ele disse: o que aprendestes e o que recebestes e o que ouviste em mim, viste, isso farei, e o Deus de paz será convosco. Como é que alguém, primeiro, ele está escrevendo Filipenses dentro da cadeia, da prisão. Filipenses foi uma carta que Paulo escreveu para a igreja lá fora, enquanto ele estava lá preso. Como é que alguém preso escreve para a igreja lá fora: o que em mim viste, o que em mim aprendeste e ouviste, fazei o mesmo, sedes meus imitadores. Imitar um cara preso? Parece que uma vida com Jesus não parece ser muito legal não, né, irmão? Uma vida legal, ela não é uma vida de legado. Ela só é uma vida legal. Mas uma vida que transfere legado, ela tem preço. Se você quer que seus filhos tenham um legado, tenha um legado em Cristo. Se você quer que o mundo ao seu redor se converta a Cristo, tenha um legado em Cristo. Tenha uma expressão viva em Cristo. Tenha uma identificação em Cristo. É Cristo em vós que é a esperança da glória. Jesus era manso e humilde. Ele não se abalava quando era contrariado. Eu estou falando algumas características de Jesus, você pode comparar com a sua e dizer: não, eu me abalo. Eu me abalo quando sou contrariado. Jesus não se perturbava quando os seus seguidores não correspondiam às suas expectativas. Jesus não usava das fraquezas das pessoas para acusá-las. Mas ele usava as suas fraquezas para que elas fizessem uma autoanálise de si mesmo. Jesus não julgava as pessoas. Jesus não se preocupava em corrigir comportamento exterior das pessoas. Ele estimulava as pessoas a pensarem, a expandirem a sua compreensão. Jesus não impunha o Evangelho, ele expunha o Evangelho sobre a mesa, para que as pessoas pudessem se servir. A sua motivação era sólida. Jesus declarava vitória a uma guerra que ainda não tinha sido travada. Ele declarava vitória sobre a cruz, sem mesmo ter chegado lá na cruz. Ele declarava colheita sem mesmo ter semeado. Sabe por quê? Porque ele sabia que tipo de semente estava nas suas mãos. Salmo 126:5 diz que o que carrega preciosa semente com lágrimas, com pranto e com dores, colherá os seus molhos. Essa era a semente que estava nas mãos de Jesus. Porque tudo que você faz
com importância, com amor, com sentimento, com zelo, com obediência. Ainda que isso te custe um preço, que te faça chorar, que te faça sofrer, terá fruto. Então por isso ele declarava a colheita sem antes ter semeado. Ele declarava vitória sem antes ter ido para a cruz. E quer saber, irmão, você é a colheita de Deus lá na cruz. Olha para esse irmão lindo que está do teu lado e diga para ele: você é a colheita de Jesus. Você é a resposta da cruz. Sabe por que você está aqui? Porque você é a resposta da cruz. Sabe por que você abandonou o pecado, abandonou o mundo, abandonou as drogas, abandonou tudo que é de errado? Tem pessoas aqui que têm um passado tenebroso. Hoje você está aqui na presença de Deus, porque você é a resposta da cruz. Você é a colheita da cruz de Cristo. Você é a colheita de Deus. Na semeadura da cruz, Jesus colheu você. Nós vivemos numa humanidade que vive a discriminação. Jesus viveu numa época onde a discriminação fazia parte da rotina social. Por exemplo, o cidadão romano, ele se considerava acima dos mortais. A cúpula judaica se considerava acima da plebe. A plebe se considerava acima dos publicanos ou dos coletores de impostos, que era uma classe odiada pelos homens de Roma. Os leprosos, que eram banidos da sociedade, as prostitutas, eram dignas de morte. A discriminação social existia na época. Aí Jesus apareceu, colocou tudo de perna para o ar, porque Jesus andava com a plebe, Jesus andava com a prostituta, Jesus andava com os leprosos, Jesus andava com todo mundo. E aí ele colocou, sabe, essa discriminação social de perna para o ar. Ele mostrou que não há mais distinção entre judeu e grego, gentil, aleluia. Ele mostrou, aleluia, o verdadeiro amor e o significado de uma vida de atitude. E ainda disse para esses caras: vocês vão herdar o reino dos céus. Jesus revolucionou as relações humanas. Ele jantava com as prostitutas, ele conversava com os leprosos, ele era amigo dos publicanos. Que homem é esse? Cristo escandalizou os detentores da lei moral da sua época. Ele vivia num regime político, onde Tibério era o imperador de Roma. Ele era o Senhor do mundo. Mas mesmo assim Jesus não pediu licença para falar. Sua liberdade era produzida com a sua responsabilidade, irmãos. Hoje nós vivemos num ambiente democrático, mas a verdade é que a maioria das pessoas é livre por fora e é presa por dentro. Somos cativos dos nossos pensamentos. E por isso, irmão, muitos são presas fáceis da discriminação, da violência social, da paranoia, da estética, das doenças psíquicas. A doença que mais cresce nos dias de hoje é chamada de enfermidade psicossomática, depressão. Nós somos escravos. Temos liberdade democrática, mas somos escravos de nós mesmos. Estamos vivendo na era da informação e da informatização, mas a inteligência das pessoas tem sido atrofiada. Não temos mais relacionamento.
Você chega dentro de um lar, de uma família, de uma casa, está cada um no seu canto com o celular na mão. Não tem mais mesa. Tem família que nem compra mais mesa. Para que mesa? Se ninguém senta na mesa. Somos a era da informação, sabemos tudo e ao mesmo tempo não sabemos nada. Você vai lá no senhor Google, digita uma palavrinha lá, tem todas as respostas. Mas a sociedade tem se tornado atrofiada por dentro. Nós não somos capazes de dar respostas lógicas para perguntas, mas quer saber? Não temos resposta para a vida. Colocamos grandes janelas para nos proteger, mas não conseguimos construir o que é mais importante, a proteção emocional. A mínima ofensa, a contrariedade, quando ela vem, nós detonamos o nosso dedo no gatilho da agressividade, da ignorância. Nós temos que aprender com quem é manso e humilde de coração, com Jesus. Porque Ele não permitia apenas a violência física, mas Ele também não permitia a violência emocional. Por isso Ele dizia em Mateus 5:22, qualquer que se irar contra o seu irmão é sujeito a julgamento. Ele não permitia que as pessoas, Ele ensinava as pessoas a lutarem contra a violência emocional. Mateus 5:9 diz, bem-aventurados os pacificadores. Jesus disse, eles serão chamados filhos de Deus. Mas na sociedade moderna, os bem-aventurados são aqueles que têm status social. Os bem-aventurados são aqueles que têm dinheiro. Os bem-aventurados são aqueles que têm cultura acadêmica. Mas para Deus, os bem-aventurados, irmãos, são aqueles que exalam paz por onde quer que estejam. Os bem-aventurados são aqueles que atuam como bombeiros da emoção. Quando você vê alguém irado, nervoso, você é um bombeiro dessa emoção. Você vai lá trazer paz. Há pessoas que só querem ver o circo pegar fogo. Será mesmo se nós nos parecemos com Jesus? Nós somos capazes de abraçar a ira, o ódio, a inveja, o ciúme e ainda estimular o diálogo. Deus não te chamou para isso. Por isso Cristo em vós é a esperança da glória. A mudança que você precisa está nele. Jesus está disposto a ensinar, mas Ele está disposto a ensinar quem está disposto a aprender. Pastor, por que Deus... Eu recebi uma mensagem hoje, ainda nem respondi, né, vida? Eu falei, depois eu respondo. Tem coisa que não tem, às vezes falta paciência. Mas hoje uma pessoa me mandou mensagem, pastor, por que, pastor, que eu não consigo viver uma transformação na minha vida? Me explica, por que eu não consigo viver uma transformação na minha vida? Eu falei, o que eu vou falar para esse cara, meu Deus? Jesus quer ensinar a quem está disposto a aprender, irmão. João 7,37, ele disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Simples. Se você deseja entrar para esta academia de sábio, irmãos, se você quer viver a vida de Cristo, se você quer se parecer com Jesus, a primeira lição é, aprenda a perder para ganhar. Reconheça os seus limites. Rompa com o egoísmo,
com o orgulho. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Essa é a única forma de encontrar descanso para a tua alma. Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, então encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se interesse por Jesus, vá até Ele, vá até a sua presença. Ele mesmo disse: onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, lá eu estarei presente. Você tem se reunido em nome de Jesus? Há pessoas que vêm para a igreja, participam do culto, não sentem a presença de Deus, porque você veio para a igreja, mas não participou do culto. Essa é a verdade. O seu coração estava longe. E quando seu coração está longe, você está de corpo presente, não pode ouvir, não pode receber e não pode entender. Até quando nós não vamos nos interessar por Jesus? Eu falei isso ontem numa igreja que eu fui pregar ontem. Eu preguei numa igreja em São Miguel ontem. E eu disse lá: eu não sei como muitos irmãos vêm na igreja, ouvem uma palavra de confronto, ouvem uma mensagem que detona o dedo na sua vida, que mostra você todinho, seus erros, seus pecados, e você não sente remorso, você não sente culpa, você não sente arrependimento. Muitos saem da igreja numa boa, como se nada tivesse acontecendo. Não sentem um pingo de remorso, um pingo de arrependimento. Se conformaram com a vida que estão levando, se conformaram com o caminho que estão caminhando. Deus me conhece, Deus conhece meu coração, e a hora que Ele quiser Ele vai fazer a obra na minha vida. E você vai se conformando com essa mentira do diabo, porque essa é a mentira do diabo na sua vida, para que você jogue para amanhã. Amanhã Deus vai fazer, um dia Deus vai fazer. E o tempo vai passando, e quem está ganhando espaço na sua vida é a carne. É tempo de você se comprometer rápido com Jesus. É tempo de uma obediência imediata. Nós não estamos mais brincando, queridos. Chega de brincar de igrejinha. Está na hora de nós nos comprometermos de verdade com o reino de Deus. Pegar as nossas responsabilidades no reino. O encargo profético que nós recebemos no nosso espírito. Assumir esse lugar em Deus. Nos posicionar. Arrancar o que precisa ser arrancado da nossa vida. Mudar o que precisa ser mudado no nosso comportamento. Muitos sabem o que precisa ser feito, mas não fazem. E aí porque passou um dia, 2, um mês, 3 meses, um ano, e nada aconteceu, e a sua vida está indo do jeito que vai, a sua vida está indo do jeito que vai, você se acostumou. Deus não vai me punir, Deus não vai me julgar. Um dia todos nós há de comparecer no grande tribunal de Cristo para prestar conta pelo que tivermos feito por intermédio do corpo, bem ou mal. E quer saber uma coisa? A Bíblia também diz: se está em teu poder o poder de fazer o bem, se está nas tuas mãos o poder de fazer o bem, e tu não fazes, comete tu um grande pecado. Quer saber de uma coisa? Pecado não é só fazer o mal, pecado também é deixar de fazer o bem quando está no nosso poder e não fazemos. O que mais vai contar no tribunal de Cristo é o que você não fez, não o que você fez. O que você fez de errado vai ser perdoado, porque Cristo é perdão e amor. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados.
Então o que você fez de errado não é o importante mesmo é o que você não fez de certo. É o que vai ser contado na mesa naquele grande dia. Você sabia o que precisava ser feito e não fez. Você sabia que deveria ter ajudado e não ajudou. Você sabia que deveria ter estendido a mão e não estendeu. Você sabia que deveria ter perdoado e não perdoou. Você sabia que deveria ter pregado e não pregou. Você sabia que deveria ter dedicado a sua vida e não dedicou. Você sabia que deveria ter se separado a Deus e não se separou. Você sabia, e o que você não fez é o que será contado na mesa. O tema desta mensagem é um pouquinho de Jesus. Vamos buscar um pouquinho de Jesus para as nossas vidas. Vamos buscar a referência de Jesus em nossas vidas. Se um dia alguém olhar para você, que esse alguém possa lembrar de Jesus em você. Quem os homens dizem que eu sou? João Batista, Jeremias e Elias são homens que tinham uma identificação. Alguém precisa olhar para você e lembrar de Jesus. E dizer verdadeiramente você é um cristão. Fica de pé comigo. Oh, aleluia. Nós te amamos, Jesus. Abarabaxeire cantarabaxai. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Você que essa palavra falou fortemente ao seu coração, você quer se render ao Senhor. Talvez você que entrou em arrependimento. Pastor, eu preciso renovar meu pacto, minha aliança, minha vida com Deus. Sai do teu lugar, vem para cá. É você que essa palavra pegou forte aí. Foi um tiro de 12 na tua vida hoje. Te pegou e matou você. Que o Senhor nos mate o nosso eu, mate o nosso orgulho, mate o nosso ego. Que morra toda a humanidade e comece a reinar Cristo. Comece a reinar Cristo. Deixemos a imagem do homem carnal e passamos a viver a imagem do celestial. Busque uma transformação, uma metanoia, uma mudança de vida, por favor, faça isso. Busque com lágrimas, busque com clamor, busque com toda a sua vida. Saia daqui nessa noite inconformado, que esse culto não termine hoje. Que ele não termine agora, que você vá embora para o teu quarto, chorar mais com Jesus. Eu profetizo que essa madrugada vai ser uma madrugada conturbada para você. Uma madrugada de inconformidade com a própria vida. Eu profetizo isso na sua vida nessa noite. Porque eu sei que essa palavra penetrou como uma espada afiada dentro do seu coração. E gerou em você um desconforto. Por favor, saia da zona de conforto. Saia desse cristianismo evangeliquez. De domingo a domingo na igreja, por favor. Se comprometa com o reino do Senhor. Se comprometa com o reino do Senhor. Se santifique mais. Aquele que é santo, se santifique mais. Santifique-se mais. Por quê? Porque tem mais. Deus pode te levar a um nível maior, a um nível mais profundo. Você experimentou a regeneração, mas agora você também pode experimentar a identificação.
Vá para a vida de Cristo. Busque a identificação nele. Oh! Adore. Ore calabaxere alabarabarabarabara. Babaie, camanaie. Oh! Nós nos rendemos, Abba. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um guento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Oh! Surpreenda